Iboru, Iboia e Boxixi, é sábio sofrer no início para prosperar no final. Meu nome é Leonardo Oliveira, eu sou babalaô do culto de Fá afro-cubano, babalaô Gura de Falomã. Estou novamente no grupo Origem de Saber, no canal Origem de Saber, no grande projeto Erim de Fá. E o Odu que ficou em minha competência é o Odu Oxenilobi. Repleta de informações, inclusive que narra a respeito do grande poder feminino de bruxaria que possui a mulher. Poder esse que pode ser empregado contra qualquer tipo de caixa da vida espiritual, inclusive com grande poder. Fala das bruxas voadoras, comenta-se através das senhoras, nesse Odu, eventualmente não com tanta abrangência, mas também fala-se sobre isso. É um Odu que tem tópicos específicos com relação à saúde. Por exemplo, fala de uma eventual cegueira, que pode ter um fundo ou não espiritual, sendo eventualmente curada através de uma iniciação, uma feitura dentro do culto de Orixá. É um Odifá que preconiza que uma gestação, ela levada até o final, pode inclusive colocar para fora uma criança que tenha problemas congênitos, e para isso já existem obras que são específicas. É um Odu repleto de informação. Oxenilobi, por analogia, também é um Odifá onde surge a viagem astral, e não somente a viagem astral. Enquadrando em tempos atuais, nos tempos modernos de hoje, nasceu então hackear as redes sociais, hackear os aparelhos telefônicos das pessoas, para então obter, através dessa espécie de espionagem, informações sobre seu próprio cônjuge ou pessoas a quais lhe desperta interesse. Então, Oxenilobi é um Odifá que é extenso em narrar sobre a vida do ser humano. Uma dessas narrativas, a princípio, vamos falar, é a falta de ambição. Vamos a esse primeiro tópico? Então, meus amigos, esse primeiro tópico, a gente está falando que um dos maiores defeitos que tem na humanidade, inclusive, é a falta de ambição, e as pessoas estão pensando, meu Deus, as pessoas dizem que ter ambição é tão ruim. Muito pelo contrário. O que é ruim é ter ambições errôneas ou exacerbadas. Querer ter dinheiro demais, querer ter posse demais, querer ter parceiros demais, por exemplo, é uma ambição que ela está nos levando por um caminho, por um caminho ruim. Agora, você tem a ambição de ter uma formação em nível superior, ter a ambição de ter uma boa casa, de constituir família, de ter amigos, a ambição de ser feliz é algo que faz falta à vida de qualquer ser humano. O Oxenilobi, inclusive, é um Odifá que ele diz que a pessoa nasce um pouco dessa falta de vontade. O Oxenilobi, enquanto no céu, onde se reuniram diversos Odus diante de Olof, eu já ia falar do Odu, perdão, diante de Olof, para poder escolher o que queria quando descer, a única coisa que o Oxenilobi pediu foi para que nunca lhe faltasse um Jen, nunca lhe faltasse o AG1, para que nunca lhe faltasse o alimento. E Olof consentiu, e o Oxenilobi desceu. Tanto que o Oxenilobi é um Odifá que ele preconiza que a pessoa vive em condições relativamente precárias, se ela não acordar, se ela não se atinar para a vida enquanto há tempo. Se a pessoa não procurar eventualmente ter um crescimento, muito provavelmente ela vai ver estagnada. Bem, comida não vai faltar, mas nós seres humanos não podemos viver como porcos, pensando simplesmente em ter o alimento e o pão de cada dia em cima da mesa. Essa é simplesmente uma das etapas para ter uma vida equilibrada e ser feliz. Por conta disso, quando sai o Odifá Oxenilobi, nós babalaô já identificamos que muito provavelmente a pessoa passa por um momento difícil na vida e ela precisa simplesmente não deixar com que falte nada na mesa de sua casa, e devemos incentivar para que essa pessoa
procure crescer em relação a campo sentimental, a campo profissional, crescer na vida e como ser humano. Por conta de muito sofrimento, por conta de muita escassez que a pessoa que tem isso sofre na vida, ela pode ter o coração dela enegrecido, se tornar uma pessoa dura e eventualmente fechar as outras pessoas, os outros seres humanos, se tornando até uma pessoa ruim, né? Por conta de muito sofrimento, de muita amargura, o Shane Loeb pode se tornar uma pessoa não confiável, porque guarda dentro do seu próprio estômago o sabor de um fel, o sabor das amarguras. E por conta disso, pode ser que não se torne a pessoa mais adequada para que você tenha convivência. Gente, isso não é nada pessoal, mas Ifá ele vem para poder restringir, para poder limpar, para poder purificar tudo isso na nossa vida, na vida do ser humano. Nós devemos lutar em si contra os nossos próprios ossobos, e é isso que narra, é isso que fala o Oxene Loeb. O Oxene Loeb é um Ifá também que diz que o ser humano ele pode sofrer de muita carência, tanto que nasceu aí o êxtase do couro cabeludo. A pessoa, quando está acostumada só a ser maltratada, quando está acostumada só a apanhar, qualquer afago, qualquer carinho pode vir a conquistar a pessoa, e nem sempre esse carinho ele é honesto. A pessoa pode deixar simplesmente se levar por um gesto de amor, um gesto de carinho, por não ter tido isso na vida, por não ter tido isso eventualmente na sua criação, por ter tido um campo minado em torno do seu crescer, em torno do seu saber. Tá? Esse é o primeiro tópico que eu venho abordando em Oxene Loeb. Vamos agora ao segundo e ao terceiro tópico. Falando do segundo e do terceiro tópico, a gente saber, é bom a gente falar até um refrão. Para dar uma sentença, um juízo, é muito importante ouvir sempre as duas partes. Por quê? O Oxene Loeb é um Ifá que diz que, inclusive, a desconfiança de nós, seres humanos, principalmente nós homens, pode levar com que nós sejamos injustos dentro de um pensamento. Para falar um pouco mais sobre isso, eu vou falar um pataquinho que vai servir tanto para esse segundo tópico quanto para o terceiro tópico, que é o de hackear os aparelhos eletrônicos, como esse segundo tópico que também fala, além da cegueira, do transporte espiritual, do transporte astral, porque o Oxene Loeb é um Ifá que ele fala desse fenômeno. É um fenômeno que é muito comum as pessoas simplesmente deitar para dormir e a alma se desprender do corpo e as pessoas terem visões de outros locais, de outras épocas, enfim. Essa barreira espacial, temporal, da física, tempo, espaço, ela acaba nem sempre existindo quando ocorre, em decorrência desse fenômeno. Em determinado momento, Olof era casado com uma esposa que era uma pessoa de extrema espiritualidade, tinha uma espiritualidade avançada, porém Olof, por ser um pouco mais sério, ele vivia desconfiado da sua mulher, ele vivia com a desconfiança que ele, a qualquer momento ele ia ser traído. Ele foi procurar Orunmilá para ter uma consulta com Ifá. É importante ressaltar, Olof, o Deus, um dos fragmentos de Deus, se consultou com Orunmilá, com Ifá, para saber sobre o seu destino. E Orunmilá falou para Olof que ele deveria fazer, então, por conta da sua saúde e por conta dessa situação mesmo, um ebó específico com alguns pombos e ovos. E Olof falou, bem, como um ebó desse pode me salvar de alguma coisa? Não, esse jogo não me satisfez. Eu não quero saber desse jogo, eu não vou fazer nada do que está mandando o Orunmilá. E voltou para casa. A sua mulher, pronta para ir para a rua, para a feira, fazer as compras, decidiu que ia sair. E Olof retirou seus olhos e colocou dentro de um cesto, para que seus olhos se confundissem, se misturassem ali com Zeni, Adé, se misturassem com os ovos, e em detrimento disso ele pudesse observar todos os pensamentos, todos os atos da sua mulher, e assim foi feito. Essa mulher foi fazer compras e, ao regressar, uma grande águia, uma grande ave, desceu dos céus, quando ela descobriu que em meio a esses ovos estavam os olhos de Olof, e ela percebeu então o pensamento, a maldade, a desconfiança de Olof, se magoou e se invocou um grande espírito que se formou como uma grande águia, como uma grande ave de rapina, e pegou aquela cesta e levou embora. E Olof ficou sem a mulher, que decepcionado com seu marido, fugiu de casa, e seus olhos foi levado por esse espírito, por essa águia. Óbvio que Olof ficou extremamente consternado e foi procurar Orunmilá novamente, que ele fez os ebós,
e passou os ovos no seu globo ocular, pintando esse odor, o Shemiludo, e colocando esses ovos no lugar dos olhos de Olof, quando Exu recebeu a mensagem, que ele fez os ebós e passou os ovos no seu globo ocular, pintando esse odor, o Shemiludo, e colocando esses ovos no lugar dos olhos de Olof, quando Exu recebeu a mensagem, foi reduzindo o caminho, botando de forma curta para que dê para entender. Buscar esse grande espírito que voltou e devolveu os olhos de Olof novamente, que voltou a enxergar, tendo através do ebó o resultado que ele tanto queria, que era ter a mulher, que era inclusive de grande espiritualidade e era excelentíssima mulher de volta. Então, gente, o Shemiludo, através desse mesmo pataquinho, ele narra que por muitas das vezes a nossa desconfiança ela é incabível, ela é desmedida, ela não é comedida e a gente pode acabar sendo injusto dentro da nossa casa, com os nossos filhos, injusto com a nossa mulher, com o nosso marido, criando aí uma mania de perseguição, achando que a qualquer momento nós podemos ser traídos. E de fato, de verdade, esse orgulho narra que não é bem assim que funciona a história. Inclusive, Olof ficou cego. Diz esse Fá que uma das curas para isso, além da obra do ebó, que é muito bem descrito no Odu, inclusive a iniciação dentro do culto de Orixá. É um dos outros ifás que preconiza que o ser humano precisa essencialmente se iniciar no culto de Orixá para manter a sua saúde. É um Odifá também que fala que o nosso espírito ele pode se projetar para fora do corpo da mesma forma que os olhos de Olof foi dentro daquele cesto, e nós podemos, por conta disso, testemunhar nessa dimensão, neste tempo e eventualmente em outras dimensões e outros tempos, muitos dos enredos da nossa própria vida e das pessoas que estão ao nosso entorno. Por outro lado, através de analogia, antes que eu receba a crítica de outros babalaôs e venham me bater, esse Odifá, ele também está fazendo a grande narrativa da desconfiança que faz com que qualquer ser humano coloque um programinha no celular do seu cônjuge, do seu parceiro ou de alguém para poder rastrear e saber o que essa pessoa está fazendo. E isso gera, lógico, dentro de uma boa relação, uma tribulação, um relativo tumulto. E isso pode fazer com que o casamento de fato ou a relação chegue ao fim. Então, o Shemiludo é um Odifá onde a pessoa precisa, antes de sentenciar, ouvir as duas partes. E precisa tirar da cabeça essa mania de que sempre vai ser traído. Precisa tirar da cabeça essa mania de que sempre vai ser pequeno, que só a comida lhe basta. Ok? Então, hoje a gente saber, estamos chegando ao final de mais um vídeo e vou deixar para vocês meu Iboru, Iboia, Iboxexê, Orum Laifag, Beuau!